você saia daqui hoje com isso desconstruído e que você realmente consiga entender que ter dinheiro é importante, não só necessário, mas também como é importante, né, nos dias que nós estamos vivendo. E não é uma coisa ruim, não é para uns e não é para outros, né? E vamos trabalhar isso. Obrigada por você ter compartilhado. Então, eu queria trazer o que é, né? Essa crença limitante que muitas vezes a gente já ouviu falar, e eu acho isso muito legal da psicologia, porque ela tem se espalhado ao longo dos anos, onde as pessoas têm falado vários termos, várias teorias, e as pessoas conhecem já. Né? Por isso que eu perguntei para vocês agora nesse começo, porque eu acho que vocês já conhecem muitas coisas, e às vezes a gente acha que a gente não sabe, mas vocês já conhecem muito, né? Então, já podem inclusive agregar junto da gente aquilo que vocês têm como conhecimento. Talvez vocês não sabiam que era esse termo, mas vocês sabiam que vocês vivem isso, né? Então, uma crença limitante é algo que é uma realidade que a gente acredita, mas que nos limita, ou seja, é a forma com que nós acreditamos naquela realidade, não necessariamente a realidade em si. Como a Adriane trouxe então um exemplo, e vou aproveitar a fala dela e vou usar o exemplo de, eu não posso ter dinheiro, ou eu não mereço ter dinheiro. Por que isso é uma crença limitante? Porque provavelmente vem de uma realidade que não é mais a realidade dela, que é uma realidade onde os avós, os bisavós ou os trisavós dela viviam, que naquela época fazia sentido talvez eles pensarem assim ou não, né? A gente não vai saber, mas hoje a limita, ou seja, faz com que ela pense que ela não merece ter dinheiro. E aí ela passa a acreditar nessa crença. E por ela acreditar isso não ser real, isso a limita. Né? Então, assim, e aí eu trouxe uma prática para a gente começar o encontro de hoje e nós pudéssemos pensar qual frase ou pensamento negativo você repete para si mesma. Né? Então, como ela trouxe, e eu queria que vocês pensassem agora, né? Qual frase ou pensamento negativo eu repito para mim mesma? Eu não mereço, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Qual frase ou pensamento vocês repetem para vocês mesmos, né? E isso nós precisamos entender. Dentro dessa frase que eu penso, que eu internalizo, ela é real ou não? Como eu sei que ela é real? Se isso está realmente acontecendo comigo nesse momento. Não, isso não está acontecendo comigo, então provavelmente isso não é real, né? E aí a definição de crença limitante, eu queria que uma de vocês lesse para mim. Quero que vocês participem hoje. Quem pode? Eu posso. Obrigada. O que são crenças limitantes? Definição. Ideias internalizadas que bloqueiam nossas ações e escolhas. As crenças que temos sobre nós mesmos podem nos aprisionar mais que qualquer circunstância externa. Tá bom até aí, obrigada. Então, olha só, né? Ideias internalizadas que bloqueiam nossas ações e escolhas. Isso é uma crença limitante. Então, eu criei uma ideia, eu internalizei ela e ela me bloqueia, né? Ou seja, eu não consigo definir as minhas ações e escolhas porque aquilo me bloqueia. E isso se torna o que nós chamamos hoje de crença limitante, né? E Aaron Beck, né, ela falou, né, que aquilo de alguma forma parece que nos aprisiona, né? Então, ou seja, eu posso achar que aquilo diz respeito a mim, mas aquilo tá me aprisionando, tá fazendo com que eu seja uma pessoa que na verdade não sou eu. Eu sei lá, eu lembro que, um exemplo, né, quando eu era menor, eu era muito magra, né? E aí, qual que era a minha crença limitante? Ser magra é ruim. Eu sempre pensei isso na minha mente, ser magra é ruim. Por quê? Porque a minha avó e as pessoas ao meu redor sempre falavam, nossa, essa menina deve estar doente. O que você tá dando para ela? Você não dá comida para ela. E falava pra minha mãe essas coisas. Me apelidavam de Olivia Palito, né?
E isso fez com que eu internalizasse essa crença limitante, achando que, poxa, ser magro era uma coisa ruim, né? Eu tive que fazer muita terapia, precisei de muita ajuda para entender que não, né? Que ser magra não necessariamente era uma coisa ruim, e nem que ser gorda, né? Um exemplo nesse sentido. Mas que eu precisava aceitar o meu corpo, né? E aí, quando eu entrei nesse processo, a minha autoestima ficou um pouco mais elevada, mas não foi fácil, né? E não é fácil nós quebrarmos as nossas crenças limitantes. Mas para nós quebrarmos as nossas crenças limitantes, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar consciência, né? Então, peguem agora o celular de vocês, um papel, uma caneta, liste 2 crenças limitantes que vocês têm. Pensem. E quem quiser compartilhar com a gente, pode compartilhar. Nós vamos trocar experiências agora, né? Quais são 2 crenças limitantes que eu acho que eu ainda tenho, né? Que, poxa, como o próprio nome já diz, que ela me limita, ou seja, que eu não consigo agir porque eu acho que isso ainda acontece comigo, né? Quero que vocês pensem, anotem. Eu trouxe alguns exemplos aqui de algumas crenças limitantes em mulheres, né? Então, olha só. Não sou boa o suficiente. Quem já ouviu ou quem já não falou para si mesmo essa frase, né? Não sou boa o suficiente. Preciso agradar a todos. Eu acho que, infelizmente, nós viemos ainda de uma cultura onde a mulher ela é vista como um papel, né? Consegue, eu não digo quebrar, né? Mas como a gente consegue modificar essa crença, né? Fazer com que aquilo que eu acredite não se torne mais parte da minha realidade, né? Não faz mais sentido pensar dessa forma. E aí eu preciso modificar o quê? O meu pensamento. Porque a crença, ela vem baseada de uma ideia, né? Como a gente falou ali na definição. A ideia é o quê? O pensamento, né? Essa minha ideia faz com que eu sinta algo que faz com que eu haja, que é o meu comportamento, né? Então, primeiramente, eu vou precisar trabalhar o quê? A minha ideia sobre isso, né? Então, se você tem uma ideia que você acha que você fala muito, será que essa ideia está de acordo com a sua realidade ou não? Ou será que é só uma pessoa que diz que eu falo muito? Ou talvez todo mundo diga que você fala muito? Porque talvez isso não seja uma crença limitante, né? Talvez isso seja uma realidade. Talvez realmente aconteça isso com você. E aí você quer o quê? Quero trabalhar isso em mim para que isso pare de me limitar, né? Porque na verdade é a tua realidade. Uma crença limitante normalmente não é a nossa realidade. É algo que eu penso, por exemplo, eu não sou boa o suficiente, não é verdade. Talvez eu não seja boa em dirigir, mas eu posso ser boa em outras coisas, né? Então a crença limitante de eu não sou boa o suficiente não é real. Porque eu não sou boa em tudo, é óbvio, né? Mas eu não sou boa em, sei lá, em cozinhar, por exemplo, talvez seja real. Não é uma crença limitante. A não ser que você passe a acreditar nisso a ponto de você nunca nem tentar cozinhar. Aí ela passa a se tornar uma crença limitante, porque aquela impede você de fazer algo, né? Existem várias outras crenças, eu quero que vocês pensem, que vocês identifiquem elas, que é o começo de tudo. Eu preciso identificar qual dessas crenças já esteve presente na minha vida, né? Ou seja, já fez sentido eu pensar, eu não sou boa, eu preciso agradar todo mundo, eu não posso errar. Qual delas já fez sentido, já se tornou presente, ou seja, em algum momento da minha vida, isso pareceu que era real, né? Eu não consigo emagrecer. Por que é uma crença limitante? Porque não é verdade, gente. Eu não consigo emagrecer agora, nesse momento. Mas se eu me esforçar, se eu fizer tudo certinho, eu consigo. Mas o que acontece? O pensamento, ele me limita a ponto de eu achar que eu não consigo. E aí eu não vou nem tentar. Eu vou acabar aceitando a minha vida do jeito que ela é, porque eu não estou disposta a tentar aquilo. E aí isso acaba o quê? Mexe com as minhas emoções. Mexendo com as minhas emoções, vai mexer também com o meu comportamento. Eu vou ficar talvez mais frustrada, eu não vou querer fazer as coisas que normalmente eu fazia antes, né? E isso vai começando a me afetar
internamente. E aí que se torna o problema dessas crenças, que nós precisamos trabalhar elas, né? Porque na maioria delas não é real. Como que elas se formam então, tá? As origens delas podem ser de questões da infância, podem ser de questões de padrões familiares. Então, baseado naquilo que eu vivi na minha infância, são os padrões familiares que eu vou viver enquanto uma adulta se eu não tomar consciência. Então, eu vou acabar, às vezes, repetindo os padrões da minha família, repetindo, inclusive, as crenças limitantes, né? Lá dos bisavós, lá de que dinheiro não era... que ninguém podia ter dinheiro, né? E aí isso não é real. Né? Só que a gente vai trazendo. Por quê? Porque nós não tomamos consciência, nós só ficamos reproduzindo o comportamento. E isso, obviamente, não vai nos ajudar. Tem uma frase que eu gostei bastante, identificar de onde está vindo essa crença. Será que foi sempre que eu pensei isso? Será que a partir de agora da sua vida, o que aconteceu? E aí a gente vai tentar chegar no núcleo disso, né? No núcleo dessa crença limitante, ou seja, da onde ela pode ter vindo. Veio lá da minha avó, veio do meu casamento, veio do meu trabalho frustrado, veio da minha vida atual. Da onde essa crença limitante está vindo de que eu não mereço ser feliz? Por que é uma crença limitante? Porque não é real. Todo mundo merece ser feliz, independente da situação que esteja vivendo. Não é uma crença real, né? Aqui talvez a gente viveu de onde nós viemos, né? Às vezes viemos dos nossos parentes, né, próximos, muitas vezes de situações muito difíceis de vida, né? Onde talvez essas verdades acabavam sendo ditas muitas vezes, né? As mulheres acabavam internalizando isso. Pode ser que esteja vindo daí, né? Mas o mais importante do que identificar é reconhecer que isso não é verdade, que a gente precisa modificar essa crença, né? Então, a gente vai fazer isso hoje, fica aqui, tá? Queria que vocês pensassem agora, meninas, uma forma bem prática da gente trabalhar isso, uma forma de linha do tempo. Então, quando vocês puderem, escolham um tempo para vocês fazerem isso. Vocês vão fazer um risquinho e aí vocês vão colocar os anos. E vocês vão colocar as datas mais marcantes ou os momentos mais marcantes que vocês já tiveram na vida de vocês. Né? Então, o nascimento do meu filho, meu casamento, meu divórcio. Pode ser tanto um momento bom quanto um momento ruim. Né? E aí, o que eu quero que vocês façam depois? Identificar o momento que talvez essa crença surgiu. Então, assim, se vocês pegarem a linha do tempo de vocês e vocês não encontrarem em nenhum desses momentos da vida de vocês, é porque talvez ela tenha vindo lá de trás. Ela nem veio de vocês, ela veio de alguém que vocês continuam carregando. Né? Então, se vocês não conseguirem identificar nessa linha do tempo, provavelmente ela veio da família, dos padrões familiares. Se não, vocês vão conseguir identificar em que momento da vida de vocês acabaram a passar a acreditar nisso. Né? Então, poxa, eu acho que quando eu terminei o meu relacionamento, eu passei a acreditar nisso. Quando minha mãe se separou do meu pai, eu passei a acreditar nisso. Né? Em que momento da vida de vocês passaram a acreditar, né? E aí, por que é importante? Porque tomamos consciência, descobrimos da onde vem, e aí a gente tem o quê? Condições de modificar. Né? A gente pega lá de trás, a gente cura o trauma, para que o trauma não nos incomode mais. Ele vai deixar de estar ali? Não, ele não vai deixar de estar ali, mas ele não vai doer mais. Né? Então, muitas vezes um trauma... Parece que, poxa, mesmo que aconteceu comigo lá atrás, enquanto eu era uma criança, mas quando eu falo disso eu choro, parece que eu tô vivendo aquilo de novo, é porque um trauma não foi elaborado da forma correta, né? Então a gente precisa trabalhar isso. E às vezes esse trauma gerou um monte de crenças limitantes e até mesmo sintomas, né? E muitas vezes até doenças. E aí eu queria trazer uma técnicazinha pra gente fazer, tá? Como a gente, então, transforma essa nossa crença em potencialidade, né? O nosso tema de hoje é isso, né? É pegar a crença limitante e transformar ela num potencial, deixar de ser limitante, mostrar que eu consigo, que eu posso fazer isso, né? Não consigo.
Aí o que que eu preciso colocar no lugar? Eu preciso colocar uma nova crença. Qual que é essa minha nova crença? Posso aprender e melhorar com o tempo. O eu não consigo, ele é muito genérico, né? Eu não consigo o quê? Eu não consigo nada. O nada não existe, né, nesse sentido. Não é verdade que eu não consigo nada. Eu não consigo o quê? E aí, baseado nessa minha crença, eu vou colocar uma nova crença. Ou seja, eu posso aprender e melhorar com o tempo. Eu posso aprender o quê? Entendi. Eu posso aprender a dirigir. Eu posso aprender a costurar. Posso aprender a tocar piano. Eu posso aprender a cozinhar. E aí eu descubro que não é verdade que eu não consigo. Porque eu posso aprender, né? E isso faz com que essa nova crença me dê uma esperança e reestruture, de fato, né, aquela ideia que eu tinha de que eu não consigo. Eu já contei para vocês a experiência sobre a minha alfabetização, né? Que eu acreditava que ser alfabetizada era uma coisa mágica, que só as pessoas muito inteligentes conseguiam, e não é à toa que eu fui me alfabetizar com quase... Eu estava no 4º ano, eu lembro, do ensino infantil, porque eu acreditava na minha cabeça que eu era burra, né? Eu acreditava fielmente que eu era burra, que eu não ia conseguir passar de ano, né? E isso foi internalizando tanto dentro de mim que eu não conseguia aprender a ler e escrever. Até que veio uma professora muito querida e ela sentou do meu lado e ela falou: Pamela, você consegue, vamos lá. E aí ela me ensinou a ler e escrever. E aí foi, além dela ela não só me ensinou a ler e escrever, mas ela me ensinou que eu conseguia, né? E quando eu entendi que eu conseguia ler e escrever, foi muito legal, porque eu comecei a gostar de fazer aquilo, né? E estudar para mim foi uma coisa prazerosa, e fazer uma faculdade foi legal, e eu descobri que eu conseguia. E não só conseguia, como, eu tirava notas boas, eu era boa em algumas coisas também, né? Não era só que eu não conseguia e que eu passei a conseguir. Então isso mudou todo um sentido da minha vida inteira, né? O que aquela professora fez comigo no meu 4º ano, assim, né? Ela não só mudou com que eu aprendesse a ler e escrever, né? Ela desenvolveu em mim uma capacidade de passar a acreditar em mim mesma, né? E é algo que a gente precisa desenvolver muitas vezes na nossa vida. Essa capacidade de passar que eu acredite em mim. Não é o outro que consegue, né? Como muitas mulheres fazem. Talvez isso não seja tão suficiente quanto a Gilcleia mesmo falar para ela mesma: eu consigo. Né? Então, se vocês hoje estão pensando alguma coisa na vida de vocês que vocês não conseguem, troquem essa crença limitante e coloquem algo no lugar. Eu consigo tal coisa. Porque nós conseguimos. Não tudo. Concordo com vocês, não é tudo. Mas muitas coisas nós conseguimos, né? Então vamos lá, né? O ser humano é capaz de viver em busca de sentido. Vocês acreditam nisso? Mesmo nas condições mais difíceis, nós somos capazes de... Eu acho que a parte espiritual, no geral, ela nos ajuda muito, né? Independente da religião que nós frequentemos, né? Mas se nós temos uma espiritualidade, se aquilo dá algum sentido para nossa vida, né? Parece que a gente consegue lidar com aquilo de uma forma mais tranquila, não mais fácil, né? Mas se torna mais suportável. E aí a gente vai ter que pegar as nossas potencialidades, né? E aí a gente vai transformar elas em quê? Em força interna, né? O que pode ser essas forças internas? Resiliência, criatividade, compaixão e coragem. Cada uma pode escolher qual é a sua força interna, né? Eu coloquei aqui apenas alguns exemplos, né? Mas eu queria que vocês pensassem, né? 3 pontos fortes, né? Que já ajudaram a superar desafios. Então, às vezes a gente pode pensar que eu não tenho nada de ponto forte, mas, poxa, vocês já enfrentaram tanta coisa. Não é verdade que você não tem nada. Então, já peguem esses pontos fortes que vocês já têm e desenvolvam eles. Daí a gente vai começar a criar novas se necessário, mas baseado nos que eu já tenho, nas ferramentas que eu já possuo para lidar com esses meus desafios. Pode falar isso, algo que eu já superei e agora eu tô enxergando um desafio novo, por exemplo. E eu olho para esse desafio e penso, poxa, mas tá tão difícil. Mas é porque eu não consigo, nesse momento do desafio, eu não consigo visualizar uma solução. Mas se eu pegar o que eu já vivi
e pegar as minhas experiências e as ferramentas que eu já usei, a forma de eu visualizar o meu desafio atual fica muito mais fácil do que eu ter que desenvolver uma solução nova para o meu problema. Talvez eu já tenha, né, esse caminho, talvez eu já descobri esse caminho. Eu não preciso necessariamente criar um caminho novo. Eu posso me basear no que eu já fiz. E aí fica muito mais fácil. Talvez eu não tenha, talvez realmente seja uma experiência. Por exemplo, eu nunca perdi alguém. E aí, de repente, eu perco. Poxa, eu nunca perdi alguém. Eu não vou ter uma experiência lá atrás para poder usar e lidar com a minha dor. Mas eu vou poder ter ferramentas para lidar com isso. Por exemplo, como eu lidava com o sofrimento, como eu lidava com a tristeza, como eu lidava com as minhas emoções. Agora, eu nunca lidei, né? E aí, super válido a tua fala, né? O autoconhecimento. Se eu nunca lidei, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer, os meus limites, os meus fracassos, as minhas conquistas, as minhas recompensas por tudo isso. Se eu tenho isso claro na minha mente, numa hora dessa da dificuldade fica muito mais fácil de lidar do que se eu não tenho. O autoconhecimento e essa autoconsciência que a gente precisa ter é uma vida toda. Mas a partir do momento que eu descubro que eu consigo fazer isso, eu continuo fazendo a minha vida toda. Né? Eu continuo cuidando de mim a minha vida toda. Você não vai talvez ter um cabelo gigante, né? Mas talvez supere os sonhos que tem, né? Que talvez sejam metas elevadas demais, mas reconheça as conquistas do dia a dia. Né? Isso vai fazer diferença na tua vida. Não é como você falou do inglês. Nossa, eu tinha esse mesmo pensamento, sabe? Eu achava que eu não ia conseguir aprender inglês. E tô estudando inglês agora e descobri que eu consigo, né? E é tão libertador descobrir que eu consigo aprender inglês. Eu falei, talvez eu não vire uma expert, talvez eu não me torne tão fluente como muitas pessoas tão rapidamente, mas eu tô aprendendo, né? E para mim isso já é uma conquista. Eu fico feliz, eu me recompenso, eu continuo estudando cada dia mais, né? Pra gente poder fechar, né? Como que a gente vai lidar então com essa crença? A gente vai pegar uma crença negativa, vai transformar ela numa crença positiva e aí a gente vai pensar numa ação, né? Então, como é essa ação? Como a gente colocou ali antes, né? Em vez de eu pensar, eu não consigo, eu preciso substituir isso por algo que seja real. Eu consigo fazer tal coisa. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? Não o tempo todo, não tudo, mas eu vou pegar o que eu consigo, né? E não vou ficar generalizando assuntos na minha vida. Por exemplo, eu não sou bonita, eu não sou boa o suficiente, eu não sei fazer nada, que provavelmente foram crenças limitantes que ou foram construídas ao longo da nossa vida ou já vieram de padrões familiares, né? E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa desconstruir essas crenças. Nós precisamos redefinir elas e dar um novo sentido, né? E aí eu coloquei ali uma prática, né? Como que a gente vai poder se fortalecer juntas? Uma falando, né, o que funcionou para você, né? Então, eu já falei aqui algumas coisas que funcionou para mim e depois eu vou deixar um tempinho lá no grupo para vocês fazerem isso, tá? Coloquem lá o que funcionou para vocês, o que vocês fizeram na vida de vocês, que hoje vocês podem dizer assim, não, isso aqui funcionou para mim. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu conseguia, deu certo. Ou quando eu tentei fazer tal coisa, eu vi que eu conseguia, né? E aí tem uma frase que eu gosto bastante da Clarissa, que ela fala assim, quando uma mulher se fortalece, ela fortalece todas ao seu redor, né? Então, não é o que nós estamos fazendo hoje aqui nesse grupo, não é uma coisa só para mim, não é uma coisa só para uma, é para todas, né? Então, o que nós falamos umas para as outras, isso vai nos encorajar. Então, nós podemos, inclusive, sermos essa pessoa que vai fazer diferença, como a minha professora do 4º ano fez na minha vida, né? Em vez de eu chegar lá e falar assim, nossa, Gilcleia, capaz, você não consegue fazer isso, mas é tão fácil. Olha só, eu tô desmotivando ela, eu tô diminuindo ela fazendo isso.
Eu vou dizer, não, vamos lá, eu vou fazer com você. Eu fiz, e olha, eu fiz assim, assim, e deu certo. Vamos ver se funciona para você também? Você consegue, vamos lá. É diferente, né? E a gente precisa desse apoio uma das outras. A gente não podemos mais viver naquele mundo onde as mulheres só competem umas com as outras. Onde, eu acho que eu sou a melhor, eu acho que eu sei fazer mais, eu acho que só o meu é o mais importante. Porque não é verdade, né? A minha dor não é a mesma dor da minha amiga, mas eu posso, assim como eu lidei com a minha dor, ajudar ela a lidar com a dor dela, né? E a gente vai dar um sentido novo para isso. É por isso que esse grupo ele existe. É pra gente superar essas nossas crenças limitantes juntas, né? Uma apoiando a outra. Então, hoje eu deixarei o grupo aberto, né? Para vocês colocarem lá frases de incentivo umas para as outras, o que vocês conseguiram fazer que deu certo para vocês e que talvez possa dar certo para muitas de nós, né? Que vamos estar ali ouvindo ou lendo as mensagens de vocês, né? Você não é suas crenças limitantes. Você é suas potencialidades em ação, né? Acreditem nisso. Vocês não são as crenças de vocês, mas vocês são as potencialidades. Vocês são aquilo que vocês passam a acreditar de fato que são vocês, né? E aí eu queria, como tarefinha de casa, né? Que vocês escrevessem em um cartão uma nova crença fortalecedora e levem com vocês. Pode colocar no bloquinho de nota do celular, coloquem bem no começo da agenda de vocês. Podem colocar, sei lá, né? No caderno de estudo, eu consigo, eu sou bonita, eu posso, alguma coisa, né? Que talvez vocês hoje acharam que era limitante na vida de vocês e que hoje vocês descobriram que não precisa mais continuar sendo, mas depende de vocês, né? Não depende de mim, não depende do outro. Claro que o outro pode me apoiar, pode me ajudar, mas depende exclusivamente de cada uma de nós fazer a nossa parte, né? Se eu acreditar, se eu conhecer a mim mesma, se eu buscar esse autoconhecimento diário, isso vai fazer toda a diferença. Se mesmo vocês fazendo tudo isso, poxa, não tá dando certo, busquem ajuda. Lembra que a gente sempre fala aqui, se eu não consigo algo na minha vida sozinha, eu busco ajuda, eu busco uma rede de apoio, eu busco ajuda psicológica, eu busco medicação se necessário, eu busco os recursos que eu tenho ao meu redor para conseguir lidar com isso. Porque não é aceitável eu continuar sofrendo, né? A gente não pode achar que, não, isso aqui um dia vai passar na minha vida. E vocês não fazerem nada para isso não passar, né? Não aceitem a dor, o sofrimento como sendo algo que vocês têm que levar adiante na vida de vocês. Vamos resolver, vamos trabalhar. Se necessário, nos procurem, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês. Vocês não estão...